Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Gel número 329, hoje é sexta-feira, 28 de março de 2025. Inicialmente agradecer a vocês aí, toda a audiência, todo o apoio, todas as mensagens de incentivo, lembrar a todos que toda sexta-feira, bem cedinho, YouTube, Spotify, Apple Podcast, outras mídias de podcast, o nosso podcast semanal, com a síntese da geopolítica da semana, e nos outros dias, não todos os dias, mas quase todos os dias, eu faço aquele videozinho que eu chamo de Minuto Conexão Gel, posto também lá no YouTube e no Instagram para dar uma atualização para vocês de alguns assuntos importantes. Pois bem, muitos assuntos para falar com vocês, vou tentar aí me ater aí aos meus 20 minutos que eu sempre prometo a vocês. O tema que eu tinha escolhido para falar com vocês hoje seria mais especificamente sobre a reunião que aconteceu ontem lá em Paris, ou seja, esse momento mais focado na Europa, mas pensei com mais calma e resolvi mudar para esse título que eu coloquei, que é O Mundo Mudou. Na minha avaliação, nós estamos num ano que vai ser um daqueles anos assim históricos, como 1991, com a queda da União Soviética, 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, início da Guerra Fria, 1776, independência dos Estados Unidos da Inglaterra, coisa desse tipo, assim, grandes anos na história global. O Trump chegou nesse segundo mandato com muito mais força do que no primeiro mandato. No primeiro mandato ele não tinha vencido a maioria dos votos desse mandato, ele venceu, ele teve a maioria dos votos nos Estados Unidos, foi uma vitória bastante importante, teve a maioria também, contando com a maioria no Senado, maioria na Câmara, então o Trump realmente veio muito forte. Dessa segunda vez, com a experiência do primeiro mandato, ele somente colocou gente da confiança dele e realmente trumpistas, né, como falam. E na minha avaliação isso está atrapalhando, digamos assim, a condução do governo dele em alguns setores. E eu digo isso porque o Trump ele já não é nenhum jovem e o Trump tá naquela questão de, tipo assim, ninguém está levando notícia ruim para ele ou está contrariando ele. Essa é a impressão que eu tenho. Então o Trump fala o que quer, fala muito, fala muitas vezes, fala toda hora, todos os dias da entrevista, e isso acaba sendo ruim, porque depois ele tem que voltar atrás, promete uma coisa, depois volta, fala que vai cobrar tarifa num dia, 2 dias depois muda. Então esse tumulto, digamos assim, realmente está estressando demais o sistema internacional, mas a grande questão eu já dei falando para vocês que a grande estratégia dos Estados Unidos ela não mudou com o Trump. A grande estratégia dos Estados Unidos é se manter na primeira posição e não deixar a China alcançar. Essa é a grande estratégia. Já era assim com Biden, era assim com Obama, etc. Isso aí é a grande estratégia dos Estados Unidos. Assim, só que a maneira como o Trump está conduzindo as coisas, ele está meio que abrindo mão de uma aliança formada com os países da Europa, principalmente, Canadá, de quase 80 anos. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, né, grande vencedor, junto com a União Soviética, Estados Unidos de um lado, União Soviética de outro, aquele esquema da bipolaridade que a gente acompanhou, os Estados Unidos, logo depois, montou a Organização do Tratado do Atlântico Norte para combater a Rússia. Só que nessa grande estratégia dos Estados Unidos de conter a China, o Trump entendeu, e nisso eu concordo com ele, já falei aqui com vocês, de que a Rússia estar ao lado da China é muito ruim para os Estados Unidos. Então o Trump botou na cabeça que tem que trazer a Rússia de volta para o lado, digamos assim, dos Estados Unidos. Só que para isso o Trump está fazendo uma maneira atropelada, deixando a Europa de lado, e aí, obviamente, isso aí é clássico em questão de ciência política, estudos de poder, ninguém gosta de perder poder. E a Europa não gostou. A Europa não gostou de ser deixada de lado na questão das negociações com a Rússia, e isso está refletindo nessas reuniões. Ontem teve mais uma reunião, dessa vez lá em Paris. Vocês se lembram que a primeira reunião dessa coalizão de amigos da Ucrânia, digamos assim, formada por 30 países, liderada pelo Reino Unido e pela França, e aqui tem um detalhezinho interessante, o Reino Unido não é União Europeia, né? Então são os 27 países da União Europeia, mais o Reino Unido, mais o Canadá e mais a Turquia. A Turquia também não é União Europeia.
Então, assim, essa decisão do Trump, tipo assim, olha, dá a impressão pra gente, né, de que realmente a OTAN pode acabar. Eu hoje já não descarto mais. Eu não achava isso. Na minha opinião, que não, que a OTAN ia se manter, que a OTAN é importante para o Trump, para os Estados Unidos, mas o Trump, de repente, com essa questão aí de que o mais importante é a China, e ele está certo nisso, só que ele acha que trazer a Rússia é até mais importante do que a própria OTAN. Porque aí, só um detalhe, a OTAN foi criada, como eu falei, para combater a União Soviética. Se o Trump defende que a Rússia não é uma ameaça, que a grande ameaça para os Estados Unidos é a China, então para que a OTAN? Né? Mais ou menos isso. A Europa que se vire em termos de defesa. O que o Trump esquece nessa construção, nessa ideia, nessa maneira de conduzir, é que ele perde a Europa, ele perde os aliados, inclusive o Canadá também, contra o seu principal opositor, que é a China. Então, em vez do Trump tentar, digamos assim, conduzir de uma maneira mais hábil politicamente a Europa e o Canadá em relação às questões do conflito Rússia e Ucrânia, para manter essa OTAN forte e poder tentar convencer a OTAN a, depois de resolvida a questão com a Rússia, mirar a China, ele está perdendo realmente os países europeus. E aí os países europeus, logicamente, reagiram, e aí vocês estão vendo, eu tenho trazido para vocês a questão do orçamento de defesa, vários países aumentando seus orçamentos de defesa, já falei da questão da Alemanha, ontem saiu informação do primeiro-ministro da Suécia, da intenção de aumentar aí para 3,5% do PIB, 3,5% do PIB gasto de defesa da Suécia. Gente, Suécia era um país neutro antes da invasão da Rússia na Ucrânia. Olha só, olha o que o Putin fez, né? O Putin irritou a Europa de uma tal maneira, e a condução que o Trump está fazendo nessa negociação, deixando a Europa de lado, também está reforçando algo que, por exemplo, o presidente Emmanuel Macron da França já dizia há muito tempo. Isso aí a gente tem que admitir. O Macron já falava sobre isso antes. Não foi sobre o conflito, não foi apenas no conflito Rússia e Ucrânia que o Macron falava isso, que a Europa tinha que ser mais independente militarmente dos Estados Unidos. O Macron já falava sobre isso. E aí agora nós estamos vendo essa correria. Essa semana saiu algo assim impressionante. Saiu uma recomendação da União Europeia para que os países membros, as populações, tenham kit de emergência em suas casas para emergências de 72 horas, né? E também várias resoluções da União Europeia no sentido de comprar das indústrias de defesa da União Europeia. Só que isso tudo tem um detalhe importante, né? Capacidade de defesa leva tempo. Não é rápido que os países europeus vão conseguir chegar no nível de capacidade de defesa que os Estados Unidos possuem. Se a gente pensar no campo nuclear, Reino Unido e França juntos, nessa coalizão de amigos da Ucrânia, por exemplo, né, de 30 países, os únicos países desses 30 aí que têm arma nuclear, Reino Unido e França. Juntos, para vocês terem uma ideia, juntos eles têm 1/10 das armas nucleares, das ogivas nucleares de Rússia mais China. Ou seja, é muito difícil, né? Fora os outros armamentos, eu estou falando apenas de ogivas nucleares. Então, uma situação muito complicada. Essa semana, domingo passado, tivemos a reunião lá em Riad, primeiro Estados Unidos com a Ucrânia, na segunda-feira Estados Unidos com a Rússia. Ficou aquela expectativa de sair a confirmação do cessar-fogo no Mar Negro. Só que, assim, para a minha surpresa, o próprio Putin colocou também mais alguns obstáculos. Disse que queria também que retiradas algumas sanções contra a Rússia. Só assim ele aceitaria o cessar-fogo no Mar Negro. Primeiro que o cessar-fogo no Mar Negro, na prática, já acontece, né? Nós já não estamos vendo guerra no Mar Negro já há muito tempo, em função aí do sucesso dos drones navais ucranianos contra a marinha da Rússia. Mas mesmo assim, o Putin ainda veio com essa carta dizendo que ainda quer que sejam retiradas algumas sanções econômicas contra o país. Então, na prática, o cessar-fogo lá no Mar Negro ainda não foi confirmado pelos dois países. Países bálticos, Polônia se armando muito, deixando, né, de seguir o Tratado Internacional de Minas Pessoais, ou seja, com certeza os países bálticos ali, Lituânia, Estônia, Letônia e a própria Polônia devem estar enchendo de minas ali a fronteira, no caso da Polônia, a fronteira com
a Bielorrússia, a fronteira em torno ali do enclave de Kaliningrado, que pertence à Rússia. A Polônia já com esse ano 4,7% do PIB, né? Os outros países também bálticos aumentando bastante seus gastos com defesa, e é esse o cenário que nós estamos vendo aí desse novo mundo, que ainda vou tratar muito sobre esse assunto com vocês. Estou bastante de olho na posição do Reino Unido, que é uma posição bastante complicada. Reino Unido não é OTAN, Reino Unido não é União Europeia. Reino Unido é muito ligado aos Estados Unidos, né? Tem uma tradição aí de uma aliança, inclusive a questão do AUKUS lá, né? Fornecimento de submarinos de propulsão nuclear para a Austrália. Aliás, os australianos estão muito preocupados, né, se os Estados Unidos realmente vão cumprir o AUKUS como estava previsto. Então tem os Five Eyes, que é aquele acordo de inteligência, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Então a posição do Reino Unido é uma posição interessante. E aí, novamente, trago para vocês a reflexão para a gente fechar esse bloco. E aqui no Brasil, né? Nós estamos vendo aí Suécia falando que vai 13,5%, Reino Unido 3%, Polônia 4,7%, todos os países europeus aí preocupados com a questão de PIB, e a gente não consegue, né, com gastos em defesa 1,1% do PIB, 1,2% do PIB. Tem uma proposta de emenda à Constituição de 2% do PIB, que eu acho uma proposta bastante razoável, e eu acho que a gente deveria discutir mais sobre ela. Não estou vendo essa discussão aqui no Brasil. Bom, vamos para o segundo bloco. Segundo bloco, eu estou focado mais na questão do Oriente Médio. Tem toda essa confusão aí do Signal Gate, né, que nós vimos aí, nós estamos acompanhando, muita polêmica sobre essa questão do vazamento de informações. Sem sombra de dúvidas, o vazamento de informações desse Signal Gate, na minha avaliação, é mais focado no campo interno de política dos Estados Unidos. Logicamente que o Partido Democrata vai aproveitar a oportunidade, está aproveitando a oportunidade para bater muito no Trump, e assim, o Congresso chamou para audiência vários membros do governo do Trump. Não poderia ter acontecido, né? O vice-presidente fazia parte desse grupo no Signal, né? Que é um aplicativo, né, de mensagens mais sigiloso, né, mais confiável do que o WhatsApp. E eles trocaram informações sobre o ataque que aconteceria contra os Houthis, e acidentalmente o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos colocou o editor da revista The Atlantic no grupo, né? E então, assim, ele postou essa semana, quarta-feira, o conteúdo, né, que foi postado quando ele estava, que depois ele saiu do grupo, que ele achou até que seria uma brincadeira, porque aquilo não é verdade, só que 2 horas depois dele ter saído, realmente aconteceu o ataque dos Estados Unidos contra a posição dos Houthis lá no Iêmen, e aí ele viu o tamanho da questão. Então eu acho realmente um absurdo, uma falha realmente absurda. Talvez o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos perca o cargo em função disso. Ele era o admin do grupo, não tem como negar que ele é que colocou o editor da revista. Inacreditável, eu vi essa semana uma entrevista dele dizendo que o editor da revista The Atlantic teria hackeado o celular dele para poder entrar no grupo. É uma coisa assim meio fantasiosa para tentar fugir, mas eu acho que ele vai acabar perdendo a posição. Os demais não acreditam nisso. Bom, lá no Oriente Médio, situação, Israel continua atacando lá o Hamas. Vocês viram na semana passada, né, a quebra do cessar-fogo que aconteceu, e a surpresa dessa semana foi no sábado, Israel rompeu o cessar-fogo com o Hezbollah, mas graças a Deus foi algo assim pontual. Israel mantém sua posição, são 5 posições dentro do sul do Líbano. Israel não poderia fazer isso de acordo com o cessar-fogo que foi acordado com o Hezbollah lá em novembro do ano passado. O Hezbollah fez segundo Israel, o Hezbollah atacou com foguetes uma cidade do norte de Israel, e aí Israel retalhou com vários ataques em várias posições ali ao sul do Líbano. Eu fiquei preocupado que isso aí pudesse escalar, não escalou, a coisa ficou concentrada ali no sul do Líbano, não teve mais nenhum grande ataque. O Hezbollah, inclusive, chegou a falar com o governo libanês que ele não fez nada, que não foi ele que lançou os foguetes, então pode realmente ter sido uma iniciativa aí de um grupo do Hezbollah, sem a liderança saber, alguma coisa nesse sentido. Isso em relação ao Hezbollah. Em relação ao Hamas, Israel continua a questão dos ataques dentro da faixa de Gaza, está dentro da faixa de Gaza, temos acompanhado aí os números de mortos. Mas o foco da minha preocupação é com a relação aos Houthis. Vocês lembram, semana passada, os Estados Unidos iniciaram o ataque contra os Houthis, ataques fortes, e tem um dado interessante em relação a isso. Porque essa semana também
tivemos a notícia em várias mídias, inclusive fotografias e satelitais, do deslocamento de 7 aeronaves bombardeiros stealth, ou seja, que são invisíveis, B-2, para a base que os Estados Unidos têm junto com o Reino Unido, lá na ilha de Diego Garcia, lá no Oceano Índico. Isso é muito importante, porque o B-2 é o mais sofisticado bombardeiro dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos possuem no total 19. 7 estão agora lá em Diego Garcia. Obviamente que isso chama a atenção de todos, né? Porque pode ser sim um ataque, aí preparando para um grande ataque contra os Houthis ou até mesmo contra o Irã. E o Irã essa semana, aliás, já está desde a semana passada mostrando aí a sua capacidade de defesa. Essa semana teve um vídeo mostrando a cidade dos mísseis, né? Com líderes militares ali da Guarda Republicana andando dentro dos túneis lá nessa cidade subterrânea com vários mísseis do Irã. O Irã preocupadíssimo com o possível ataque de Estados Unidos junto com Israel, e a presença desses bombardeiros B-2 lá em Diego Garcia aumenta a tensão. Mas a informação de que outro grupo de batalha centrado em porta-aviões, dessa vez centrado no USS Carl Vinson, que está atualmente na ilha de Guam, na base dos Estados Unidos em Guam, teria recebido ordens para se dirigir ao Oriente Médio para se juntar ao grupo de batalha do USS Harry Truman. Ou seja, 2 grupos de batalha na região, mais essa quantidade de bombardeiros stealth dos Estados Unidos em Diego Garcia, alguma coisa vai acontecer. Então, vamos ficar de olho, vamos ficar atentos. Falando em estamos de olho, também estamos de olho nesses grandes, fortes protestos, 7 dias de protestos lá na Turquia, especialmente em Istambul, a cidade mais importante da Turquia. A capital é Ankara, mas Istambul é a grande cidade da Turquia, por conta da prisão do prefeito da cidade, que é o maior opositor político no país do presidente Erdogan. As eleições gerais somente vão ocorrer na Turquia em 2028, mas muitos protestos, mais de 1.200 pessoas foram presas pela polícia turca. Então estamos de olho, vamos acompanhar. A Turquia é um país importantíssimo. Também seguimos acompanhando as tensões na África, especialmente República Democrática do Congo e Sudão. A novidade no Sudão essa semana foi que as tropas leais ao presidente do Sudão retomaram a capital, Khartoum, né? A guerra civil completando agora, no mês de abril, 2 anos lá no Sudão. 12 milhões de sudaneses tiveram que deixar suas casas, muitos saíram do país, outros apenas mudaram para outras cidades dentro do Sudão. Também novidade importante que estamos de olho, a questão das tarifas do Trump contra a Venezuela. Qualquer um que comprar petróleo da Venezuela, 25% de tarifa, vai começar agora dia 2 de abril. Então, algo também para a gente ficar de olho. Isso aí envolve China, envolve Índia, ou seja, envolve outros países que importam petróleo da Venezuela. E falando aqui na nossa região, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, visitou ontem a Guiana, né? Importante essa visita, e antes de ontem, na quarta-feira, ele tinha ido na Jamaica, e na Jamaica ele encontrou com o presidente do Conselho de Transição do Haiti, e primeiro-ministro de Trinidad e Tobago e primeiro-ministro de Barbados. Fez uma reunião ali grande, ou seja, Jamaica, Haiti, Trinidad e Tobago, Barbados, voou para a Guiana e hoje está no Suriname. Ou seja, estou gostando desse movimento, aí dessa opção do Marco Rubio. Não sei se isso é uma iniciativa dele, não sei se o Trump concordou com isso, ou se foi o Marco Rubio que está colocando, porque desde o início do governo do Trump, o Marco Rubio aí com essas visitas dessa semana aumentou bastante o número de visitas, muito mais do que antes no governo do Biden, visitas do secretário de Estado à nossa região. Achei muito importante. E lá na Guiana, ontem, o Marco Rubio, obviamente, garantiu ao presidente da Guiana que os Estados Unidos vão intervir militarmente contra a Venezuela, caso a Venezuela invada a Guiana, por aquela questão do Essequibo, ou faça alguma ação militar contra uma plataforma de petróleo ali da Exxon, que está explorando petróleo no litoral da Guiana. Bom, outra informação importante, coloquei aqui no Estamos de Olho, nessa questão do narcotráfico, essa questão dos crimes transnacionais, uma apreensão muito importante da Polícia Judiciária Portuguesa e da Marinha Portuguesa, com apoio da Força Aérea Portuguesa, do DEA, que é aquele órgão de combate às drogas dos Estados Unidos, também com a Guarda Civil Espanhola. Interceptaram ao sul do arquipélago dos Açores, que pertence a Portugal, um semissubmersível carregado com 6,5 toneladas de cocaína.
os números do valores da cocaína, centenas de milhões de dólares, né, quanto vale 6,5 toneladas de cocaína no mercado europeu. A tripulação formada por 3 brasileiros, um colombiano e um espanhol. A informação que temos da mídia portuguesa é que esse semi-submersível teria saído de Macapá, lá no Amapá, e um destino à Península Ibérica. Então, algo para estarmos de olho, algo importante. Precisamos reforçar a nossa presença ali na foz do rio Amazonas. Eu já tenho falado isso várias vezes, reforçar a presença da nossa marinha ali, novos navios, ainda mais quando iniciar a exploração ali da margem equatorial, que eu acredito que vai acontecer em algum momento. E essa questão do narcotráfico e dos crimes transnacionais ali naquela região, algo para nós estarmos de olho. Também estamos de olho na visita do vice-presidente dos Estados Unidos hoje na Groenlândia. Ele e a esposa dele estão indo visitar a base. Na verdade, eles não foram convidados, olha só, eles não foram convidados pelo governo da Dinamarca, não foram convidados pelo governo da Groenlândia, mas pelo acordo que os Estados Unidos têm com a Dinamarca, as autoridades americanas têm livre acesso à base que os Estados Unidos têm, a base de Pituffik, que fica lá ao norte da Groenlândia. É uma base muito importante de controle de espaço aéreo, de controle de mísseis, de detenção de mísseis, etc., que os Estados Unidos possuem, e o Vance vai na Groenlândia. Alguns já estão especulando que o Vance resolveu ir na Groenlândia para poder tirar o foco da questão do Signal Gate, né, dessa polêmica com relação ao grupo lá no Signal, que ele fazia parte. Na verdade, ele era a autoridade mais importante que fazia parte do Signal. Então, vamos acompanhar essa polêmica visita do Vance à Groenlândia hoje. Também acho que muito importante nós acompanharmos, como eu tinha falado lá anteriormente, o crescimento da indústria de defesa da Europa de uma maneira geral, e dentro desse pacote o lançamento, o batimento de quilha do submarino balístico Dreadnought da Marinha do Reino Unido. O primeiro-ministro Keir Starmer compareceu, o primeiro submarino dessa classe que leva o nome Dreadnought. Serão 4 submarinos balísticos. O submarino balístico é um submarino de grandes proporções, 17 mil toneladas cada um, 153 metros de comprimento, e esses submarinos levam mísseis de longo alcance armados com ogivas nucleares, né? O pacote são 4 submarinos para substituir os submarinos da classe Vanguard, submarinos balísticos antigos do Reino Unido, e apenas Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Índia possuem esse tipo de submarino. Dá uma capacidade enorme de combate, né? Submarinos que carregam esses mísseis com ogivas nucleares. Também, fechando essa questão de capacidade de mísseis, novidade dessa semana, o Kim Jong-un apresentando seus novos drones aéreos, um drone aéreo de grandes proporções, um enorme drone de vigilância, e também parecido com os drones americanos, russos e chineses, né? Um drone de grandes proporções, bem grande a fotografia, e também os drones menores que carregam, drones kamikazes que têm inteligência artificial embutida, segundo a mídia da Coreia do Norte. Coreia do Norte sempre preocupando. E aí vamos fechar com a boa notícia da semana, um exercício muito exitoso. Nós conseguimos embarcar no KC-390 da Força Aérea Brasileira, um lançador Astro do Corpo de Fuzileiros Navais, com um míssil, na verdade com 2 mísseis Mansup fabricados no Brasil para teste, né, o embarque no KC-390. Eles foram levados para Fortaleza para participar de um exercício com a Marinha Francesa lá no litoral do Ceará. Então, essa capacidade de nós termos essa mobilização, ou seja, uma aeronave brasileira levando um veículo brasileiro com um míssil brasileiro para algum lugar do Brasil. Então, isso aí, essa mobilidade é muito importante para nós. E é com essa excelente notícia que fecho o nosso Conexão GEO 329, agradecendo demais a audiência de vocês. Se vocês gostaram, deixem seu like, deixem seu comentário e compartilhem com seus amigos para me ajudar a divulgar mais a geopolítica, essas discussões sobre a geopolítica global. Muito obrigado, um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.